Amém. Pai do Senhor, bom dia para todos. Estamos aqui mais uma manhã, para assistir essa aula da Escola Bíblica Dominical. Queremos ser gratos a Deus, por ter deitado e levantado na presença do Senhor. Vamos entrar agora em oração, pedindo a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus, que nós possamos meditar naquilo que vai ser ensinado na manhã desse dia. Oremos. Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus fiel, queremos ser gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, por esse ar que nós estamos respirando, por esse fôlego de vida, por ter deitado, Senhor, e acordado na Tua presença. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos por tudo isso, Senhor. Agora entrego, Senhor, esse ensino, Senhor, que será, Senhor, ministrado pelo Seu ungido, pelo Teu Filho, Senhor, que Tu possa tomar a primazia, a direção, Senhor, e cada um, Senhor, que estiver prestando atenção, Senhor, toma posse dessa aula e dá crédito, Senhor, aquilo que vai ser ensinado nesta manhã. Toma a direção, a primazia, glorifique, exalta o Teu nome e nos dá a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu dizer, irmão, com a parte do Senhor, amém? Hoje, vamos começar uma nova lição. Vamos falar sobre as bem-aventuranças, Então, nessa primeira lição aqui, a gente vai trabalhar em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Antes de fazermos a leitura, a gente, quando se depara com esse momento aqui, Jesus ali vendo uma grande multidão ali, ele sobe ao monte, e assenta todos ali e começa a ensinar. E a gente percebe dentro do ministério de Cristo, da vida de Cristo, que ele tem a sua vida ali na terrena, durante 33 anos, e exercendo o seu ministério durante 3 anos. Então a gente pode deduzir que durante 30 anos Jesus estava aprendendo, observando, para de fato ali naqueles últimos 3 anos de vida ali ele se manifesta como Filho de Deus e começa a ensinar. Então esse cenário aqui, esse pano de fundo que está sobre essa aula, tem muito a nos falar a respeito de sentarmos para aprendermos com Jesus. É bom estar à frente, é bom estar ensinando, é bom estar ministrando, mas para isso é muito importante se sentar para aprender. Em Esdras, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Esdras. Vai nos ensinar algo muito interessante, uma lição. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Diz assim, a partir do versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. A Bíblia nos diz que Esdras tinha preparado o seu coração para 3 situações. Buscar a lei do Senhor, que nos dias atuais é a palavra de Deus, Antes só tinha ali o Antigo Testamento, ali a Torá, Buscar a lei do Senhor para cumprir, ou seja, buscar com que objetivo? Eu preciso cumprir, eu preciso colocar em prática aquilo que eu busquei, eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte ali, vamos tratar hoje sobre as bem-aventuranças, mas é importante o que eu estou buscando agora.
mas vai chegar o momento de eu cumprir o que eu estou buscando, de eu colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, que estamos reforçando, que talvez os irmãos já tenham meditado sobre esses versículos. Para cumprir, segundo, e para ensinar em Israel. Isso é muito importante, o que Esdras está nos deixando ali, esses princípios que ele nos deixou. Ele busca a lei do Senhor. Mas qual o objetivo de eu buscar? Porque eu preciso cumprir a lei do Senhor. Tá, e eu cumprindo a lei, qual é o próximo passo? Eu ensino para todo Israel. A missão de Esdras foi restabelecer o templo, reconstruir o templo e restabelecer o culto de adoração ao Senhor. Mas ele enxerga que é importante ele aprender, ele buscar a lei do Senhor, com o objetivo de cumprir na vida dele aquela lei, e aí sim está apto para ensinar. Não ensinar somente como, digamos aqui, na figura que eu estou ministrando numa aula, não, ensinar no seu dia a dia, porque a sua vida é a melhor pregação. Quando você cumpre a Escritura, quando você cumpre a palavra de Deus, você verdadeiramente serve de exemplo para um vizinho, para um amigo que talvez nunca tenha aberto a Bíblia, nunca tenha parado, nunca tenha talvez entrado pela porta da igreja, nunca assistiu um culto, mas ele te conhece. Ele vê a sua conduta, ele vê a sua forma de falar, ele vê a sua forma que você expressa os seus pensamentos, ele vê que você tem os frutos do Espírito Santo. Isso é importantíssimo. Amém? A gente possa meditar nesses versículos que nós vamos meditar hoje, mas com isso em mente. Eu estou buscando porque eu quero cumprir e ensinar a palavra de Deus, a lei do Senhor. Vamos aqui na leitura. Mateus, capítulo 5, versos 1 ao 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos ler a introdução aqui também. É impossível qualquer pessoa com o mínimo de bom senso não se surpreender com o texto conhecido como as bem-aventuranças. São 9 versículos que destacam condições, sentimentos e valores que o mundo de então, tal como o de hoje, rejeita. Isso porque na cultura em si mesmada ou autocentrada, a simples demonstração do que significa viver sob a perspectiva de Jesus Cristo e do seu reino é algo inconcebível. Durante este trimestre teremos a oportunidade maravilhosa de estudar o Sermão do Monte, uma passagem muito conhecida do Evangelho de Mateus que precisa urgentemente ser estudada. A justificativa passa essa necessidade é que o ímpeto da juventude predispõe a estar sempre em busca de uma causa ou motivo pelo qual lutar. Tal disposição e interesse não possuem em si nada de ruim, pois como seres humanos
precisamos de um sentido para viver. O problema é quando uma ideologia, por exemplo, torna-se a orientação fundamental da existência de uma pessoa. Por mais justa que a referida ideologia, ela será boa para alguns, mas nunca para todos. Já o Evangelho, conforme iremos aprender com o estudo dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é a boa notícia global que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a gente percebe aqui nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é o que seria bem-aventurado, né? É do grego makarios, né? Que significa muito feliz, ou seja, muito feliz. Aí ele começa aqui, são os pobres de espírito. Mas o que é ser pobre de espírito, né? Não é em termos de pobreza e material, de falta de patrimônio, falta de recurso, não. É de ter um coração humilde, né? O pobre de espírito é aquele que ele reconhece que ele não é autossuficiente, que eu preciso verdadeiramente de Deus. No meu coração, após o pecado ali, quando Adão e Eva eles saem do Éden, fica um vazio no coração do homem. Fica um vazio na vida do homem que precisa ser preenchido por Deus. Então, quando ele fala que bem-aventurados os pobres de espírito, não é, como eu falei, ausência de recursos materiais. É aquele coração realmente que é humilde, que precisa de Deus, que reconhece que precisa de Deus. Mas o que a gente mais vê na nossa sociedade é o quê? O que até a Bíblia nos ensina também nos últimos dias. Homens presunçosos, amantes de si mesmo, ou seja, pessoas que se acham autossuficientes. Eu não preciso de Deus, eu vivo a minha vida, eu consigo as coisas simplesmente pelo meu sucesso, simplesmente pela minha dedicação, né? O meu Deus é o meu dinheiro, né? A minha saúde é o meu dinheiro. E a gente vê agora, no momento de pandemia, uma doença que afeta todo mundo e coloca todos de forma mais, não totalmente igual, porque os tratamentos ainda são diferentes, mas, digamos assim, com o mesmo receio, com o mesmo medo, né? Numa linguagem um pouco mais popular, com o mesmo fantasma atormentando a sua vida. Por quê? Muitos deles não são pobres de espírito. Sempre foram soberbos. Sempre se acharam autossuficientes, achando que não necessitam de Deus. Mas só que a gente percebe que para cada bem-aventurança que Jesus ele apresenta ali, ele ensina para o povo, né? Ele tem uma consequência. Como tudo na vida, né? A gente sempre vem falando na escola dominical sobre a lei da semeadura, né? Isso é fato, isso atinge a todos. Então, quando ele diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, tá, mas o que eu ganho sendo pobre de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Mas por que essa relação? Para ter o reino dos céus, eu tenho que ser pobre de espírito. Porque eu tenho que reconhecer que eu, sem a presença de Deus, eu não sou nada. Você não é nada sem a presença de Deus. E o que te torna, e o que te faz reconhecer que você precisa, que você depende da presença de Deus, é você ser pobre de espírito. Se você reconheceu o Senhor Jesus como o Salvador da sua alma, se você entregou o seu coração a Ele, verdadeiramente, você demonstrou que você é pobre de espírito, que você precisa de Deus na sua vida. Então, qual a consequência disso? O reino dos céus. O reino dos céus é a consequência para nós. Aí vou fazer uma leitura aqui sobre o que o autor coloca na lição. As bem-aventuranças dos pobres de espírito.
Antes de pronunciar a primeira bem-aventurança, observa o evangelista Mateus que Jesus vê a multidão. O ver aqui não é simplesmente enxergar ou contemplar, mas um olhar que contém compaixão e que se importa com o outro. Uma importante observação que aparece na versão bíblica corrigida é que ele, abrindo a boca, os ensinava. Não se trata de uma redundância, mas um registro de evidência, uma das formas ou métodos de Jesus ensinar, pois em outras ocasiões ele o fez em silêncio. Em seu ensino, o mestre destaca, em primeiro lugar, que é bem-aventurado ou feliz os pobres de espírito, isso é, os humildes, pois deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que, por reconhecerem sua dependência de Deus, não se apoiam em méritos próprios, ou muito menos em alguma coisa que possuam. Justamente por isso, eles são felizes, pois confiam integralmente em Deus e vivem para Ele. Deles, então, é o reino dos céus, uma vez que vivem já aqui aquilo que muitos só experimentarão no futuro, a alegria da plena comunhão com o Senhor Deus. O autor colocou aquilo que falamos de forma resumida aqui. Eu, sendo pobre de espírito, eu reconheço a minha dependência de Deus. E quando eu reconheço que eu sou dependente de Deus, eu aceito a Jesus Cristo, você aceitou Jesus Cristo, e agora você passa a ser um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. E o reino dos céus, como Jesus mesmo disse, o reino de Deus já está entre nós. Então a gente já pode desfrutar dos benefícios de ser cidadãos dos céus. Aquela paz, aquele relacionamento lá com Jeová Shalom, lá que Gideão fala, em meio àquela luta, em meio à guerra, ele consegue ver paz, ele consegue sentir paz. Por quê? É um paradoxo, é meio contraditório. Você está no meio de uma guerra e você tem paz. Eu tenho paz de espírito. Eu tenho paz de espírito porque eu reconheço que eu sou pobre de espírito, que eu não sou autossuficiente, eu preciso de Deus na minha vida. E quando Deus ele entra na minha vida através da pessoa de Jesus Cristo, vem também o Espírito Santo, em forma de consolo, o Consolador, e eu posso estar passando a dificuldade que for, a luta que for, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, então isso me dá a paz. Isso me faz deleitar ali em Jeová Shalom. E independente da luta que eu esteja vivendo, independente da luta que você esteja vivendo, a gente tem paz. Porque diante dessa pandemia, eu até ouvi esses dias na internet que um empresário tirou a própria vida ali por conta dos reflexos que ele sofreu da pandemia, da crise econômica que ele sofreu, crise financeira. Mas isso não justifica. Porque se você tem o Jeová Shalom, independente da luta, independente da adversidade, independente se o seu comércio está fechado, independente se a porta de emprego foi fechada para você, mas você tem a paz de espírito. Você sabe que Deus ele vai suprir a sua necessidade. Porque a gente nunca viu um justo mendigar pão. Nem a sua descendência passa fome. Então a gente tem certeza que o Senhor irá nos socorrer. Mais à frente Jesus vai falar sobre essa bem-aventurança também. Aí ele vem falando sobre outra bem-aventurança. Bem-aventurado que os que choram. Vamos fazer a leitura aqui dos que choram. Há vários tipos de choro e também de motivações para chorar. Contudo, o mestre refere-se a quem chora de aflição. Tal aflição não é de ordem puramente material, mas uma angústia por ter de enfrentar as vicissitudes de um mundo caído, sem contudo tornar-se perverso tanto quanto os maldosos. Longe de ser um sinal de fraqueza, o choro do aflito traz a oportunidade de consolo, um consolo que promete-nos a palavra de Deus, será de um privilégio sem precedentes, pois o próprio Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
né? Os que choram. A gente percebe ali nesse pano de fundo ali que a gente está meditando hoje, no Sermão do Monte, que havia uma multidão. Né? Como o próprio autor aqui da lição ele observa, que Jesus ele vê a multidão, ou seja, ele olha para a multidão com um olhar de compaixão, ele pede para todos se sentarem e ele começa a ensinar. E ele vai falar, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Mas que choro? Somente de tristeza, de angústia, de aflição? Sim, mas também os que choram pela situação do outro. Os que choram olhando para a dificuldade de outro e reconhecendo que essas pessoas precisam de uma mudança, precisam de uma transformação. Ah, mas me dá um exemplo. Neemias. A gente vê Neemias no templo, lá no palácio lá com o rei, né, numa terra que não era sua, vivendo em escravidão, mas dentro do palácio. E quando ele chega ali diante do rei, o rei olha para ele, Neemias, você hoje está diferente. Hoje o seu semblante não é mais o mesmo, porque ele percebe um choro na vida de Neemias. Ele percebe que Neemias não estava no seu ápice ali de alegria, numa vida normal que ele sempre vivia. Ele olha para ele e fala, veio algo diferente. Vejo que hoje você chora. Mas por que Neemias chorava? Porque ele estava longe da sua terra? Simplesmente não. Porque a sua cidade tinha sido destruída e os irmãos que estavam lá estavam passando dificuldades. As muralhas, as portas estavam queimadas, os muros estavam caídos. Então aquilo trouxe vergonha, aquilo trouxe destruição. Então nós precisamos ter esse olhar de compaixão. Eu tenho que olhar para uma vida que esteja em pecado, eu tenho que olhar para o pecador, não com o olhar de acusação, mas sim conseguir chorar por ver aquela alma sendo destruída. Então, quando esse choro aqui, ele tem essa visão também. Os bem-aventurados que choram, porque sentem a dor do outro, né? Se compadecem com o próximo, se preocupam com o próximo. Porque mais na frente ela vai falar de perseguido, e eu, quando estava preparando essa lição, estava meditando, mas eu posso usar esse exemplo aqui nos que choram, porque a gente tem que tomar o cuidado, ainda mais nós que pregamos a palavra, né, que vivemos plenamente o Evangelho, de quando olhar para o pecador, quando olhar para aquele que está caído, realmente buscar em Deus uma forma de ser, né, um instrumento de Deus e levar um consolo para aquela vida, de levar uma palavra para que aquela vida volte para Jesus, para que aquela vida seja transformada. Porque essa é a nossa missão. Né? A gente não deve se conformar com o mundo, mas devemos o quê? Transformar. De que forma? Pela renovação do nosso entendimento. Então, chorar pela angústia do outro, chorar pela situação do próximo é importantíssimo. É importantíssimo a gente olhar para o outro e sentir compaixão e dar uma palavra de Deus. Porque senão a gente fica, não, mas eu estou bem, eu estou com a minha vida assim, fulano está assim por causa disso, por causa daquilo. Não, esse não é o papel. Esse não é o papel da igreja. Jesus não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou para isso. A gente vê por diversas vezes que Jesus estava diante dos pecadores ali, até quando colocaram aquela mulher adúltera diante dele, querendo o quê? Que ele cumprisse a lei, que era apedrejar, era o que a lei determinava. Mas ele chorou pelaquela vida. E não somente pela vida da que estava ao chão, mas dos que estavam com a pedra na mão. E ele olha para eles e fala, tá bom, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então a Bíblia diz que de um a um, a partir do mais velho ao mais novo, foi deixando a pedra e foram embora. Porque a gente tem que olhar um pouco para nós também e corrigir os nossos erros. Pregar para o outro a limpeza, a purificação, sim, mas chorar pelo pecado dele. Né? O pecado do irmão, o pecado da irmã, o pecado da pessoa não pode ser motivo de olhar somente de um olhar de julgamento, né? Mas a gente pedir a Deus uma palavra do alto para realmente pregar e aquela vida ser transformada. A bem-aventurança dos mansos.
em tempo de disputa e de fervilhamento de grupos que se levantavam entre os judeus para reconquistar a soberania política, afirmar que felizes são os mansos ou não violentos é um desafio. Exaltar a calma, a mansidão e a serenidade em um contexto belicoso representava uma afronta e até mesmo uma espécie de conformismo com a situação perante grupos radicais, como os zelotes, por exemplo. Jesus, ele manifesta o seu ministério num cenário em que Roma, né, que Jerusalém estava sob o domínio de Roma. Então ali havia os imperadores, os governadores ali tomando conta das cidades, né, usando uma mão pesada ali, digamos, na cobrança dos impostos, e o povo realmente passando necessidade. Está na sua terra, mas vivendo uma escravidão, tendo uma outra nação no poder do seu país. Então eles estavam, esse era o cenário. E o povo, quando esperava o Messias, eles esperavam que o rei dos judeus viesse a estabelecer o reino na terra e tirasse o domínio de César. Mas não é essa a missão. A missão de Jesus Cristo não era estabelecer um reino na terra, mas nos céus. Embora que quem aceita Jesus, quem aceita a sua palavra, quem aceita o seu ensinamento, passa a ser cidadão dos céus, passa a gozar, né, dos benefícios ali, da alegria de ser, de fazer parte do reino de Deus, porém ainda vivendo nessa terra. E a Bíblia nos dá vários exemplos disso. A gente vê que os hebreus ali, né, o povo de Israel, por vezes, né, eles estavam em cativeiro, né, passaram pelo Egito, passaram pela Babilônia, ou seja, estavam numa terra que não era deles, e nós hoje estamos assim. Nós somos cidadãos do céu, mas vivemos nesse mundo. Então, por isso, a gente vai passar por algumas situações e que nós devemos vencer pela palavra de Deus. Ah, mas como é que eu venço isso? Com guerra? Embora o cenário ali fosse um cenário de violência, mas eles não deveriam vencer assim. Eles deveriam vencer sendo mansos, né? Aí ele fala, bem-aventurados são os mansos. E como ter mansidão num cenário de violência? A gente tem que aprender que um dos frutos do Espírito é a mansidão. Então, sem o Espírito, né, se eu não... Aí a gente percebe que as bem-aventuranças, elas vão se complementando, né? Porque se eu não for pobre de espírito, se eu for uma pessoa orgulhosa, se eu for uma pessoa soberba, eu não vou chorar pelo próximo. Né? Eu não vou olhar pelo próximo porque eu só vou olhar somente para mim. Então, eu não vou conseguir ser manso porque diante de um conflito eu vou ver o meu interesse e vou esquecer o outro. Então eu vou ser capaz de atacar o outro e a minha mansidão não vai ser manifestada. E não tem como eu ter o Espírito Santo se eu também não for pobre de espírito, porque eu não vou reconhecer a minha dependência de Deus. Eu vou achar que eu não preciso de Deus, que eu sou independente. Então eu não vou conseguir ter o Espírito Santo na minha vida e não vai se manifestar o seu fruto. Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Então a gente percebe que é uma coisa completa, né, e gradual. Ou seja, Jesus vai ensinando para eles, olha só, a primeira coisa que você tem que ser é pobre de espírito. Senão não tem nem conversa, não tem como você prosseguir no restante que eu vou te falar, porque quando eu chegar lá na perseguição, é que você não vai aguentar porque você não é pobre de espírito. Né? Então, Jesus vai ensinando de forma gradual como verdadeiramente se portar como cristão. Aqui o que Jesus está falando, né, ele está ensinando normas de conduta para a vida daquele que quer servir a Deus. Então, ser manso é importantíssimo. E aqui a gente pode meditar um pouco na vida de Moisés, que a gente percebe que a Bíblia nos ensina que Moisés foi o homem mais manso que existiu. E engraçado que Moisés, ele é levado por Deus ali, sim, mas ele só vê a terra prometida como de forma
foi uma correção de Deus para ele, né? Porque Deus manda ele falar a rocha, e ele com raiva ali, irado pelo que o povo estava oprimindo ele, e ele bate na rocha. A água sai da rocha? A água sai da rocha. Mas ele perdeu a sua mansidão. Ele perdeu a sua característica. Ele desobedeceu a Deus. Quando você não é manso, você tende a desobedecer regras. Você tende a desobedecer um pastor, você tende a desobedecer uma liderança, você tende a desobedecer os mandamentos do Senhor, você tende a desobedecer as leis, você tende a desobedecer aos pais. Então, ser manso é isso. Eu preciso ser manso, porque eu não vou conseguir cumprir o princípio da obediência se eu não for manso. Né? Mas eu não posso me irar. Não, a Bíblia permite que você se ire. Ireis, mas não pequeis. Ou seja, isso é a mansidão agindo em você. A Bíblia não fala que você não vai ter um sentimento ali de ira, talvez de raiva ali, aquilo. Mas aí você... Não. Aí vem o Espírito Santo, ministra o teu coração, fala, calma, não é assim. A Bíblia diz que quando Caim foi matar Abel, Deus veio diante dele e falou, ó, o pecado já está à porta, hein? Ou seja, vigia, Caim. Vigia porque eu já sei o que está no teu coração. E ele exerceu a mansidão? Não. Ele deixou aquele sentimento, aquilo que ainda era um sentimento, que ainda era um pensamento, e ele vai lá e executa. Ou seja, ele se irou e pecou. Então, o manso, por vezes ele vai se irar, sim, mas ele não pode pecar. Porque da mesma forma que Deus ele vem ministrando a Caim, antes de ele tirar a vida do seu irmão, o Espírito Santo também vem nos ensinar, filho, ó, não faça isso, repreende isso, esse pensamento não é da minha vontade, essa atitude que você pensa em tomar não é da minha vontade. Aí a mansidão vem na sua vida e você, não posso tomar essa atitude. Né? Mas, como eu falei, é gradual. Você precisa ser pobre de espírito, você precisa olhar pelo próximo, você precisa ser manso. Né? Se você não tiver uma coisa, dificilmente você vai conseguir executar a outra. Eu falei sobre mansidão. Continuando, as bem-aventuranças. A felicidade dos famintos e sedentos de justiça, dos misericordiosos e dos puros. A bem-aventurança dos famintos e sedentos de justiça. Das necessidades básicas, fome e sede, são duas das principais. A ingestão de alimento é algo obrigatório e dela depende a sobrevivência. Ao dizer que os que têm fome e sede de justiça serão fartos ou saciados, Jesus não destaca qualquer espécie de justiçamento, ou seja, punir aplicando uma forma de suplício corporal, em especial condenar à morte, e muito menos o ajuntamento amotinado. O mestre refere-se a um perfil de pessoa cujo desejo, vontade e aspiração pela justiça torna-se parte de sua natureza. Essas pessoas não se comportam assim por querer fazer tipo. Não se trata disso. Elas sentem a dor do próximo e não somente as suas, e tal percepção as levam a sentir fome e sede de justiça, não como regras impostas, mas como sentimentos conscientes que fazem parte de sua natureza. Apesar de a satisfação plena dessas necessidades se dar apenas no futuro, na completude do reino de Deus, é exequível e recomendável que se busque tanto quanto possível sua prática aqui e agora. Tá, então nós já falamos o quê? Né? Os pobres de espírito, qual a consequência do prêmio, né, digamos assim, deles? O reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Como eu falei, a lei da semeadura. Quando você olha para o próximo, sente a dor do próximo, Deus também irá consolar no seu momento de dor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como eu falei, Moisés
até viu, né, a terra de Canaã, mas ele entrou em Canaã? Não, porque ele deixou a mansidão fugir, né? Ele perdeu aquela característica, ele deixou o velho homem voltar e ele se ir e ele bate a rocha e ele não herda a terra. A gente percebe que a Bíblia a todo momento ela vai nos ensinando princípios e na prática ele nos mostra isso. Ele nos ensina um princípio com Moisés e aqui Jesus quando nos ensina ele fala disso, ó, os bem-aventurados mansos porque eles herdarão a terra. Se você não for manso, você não herda a terra, você não vai aos céus. Por quê? Falta tudo isso em você. Você não está sendo pobre de espírito. Aí ele continua. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Eles serão fartos. Né? Aqui justiça não é no sentido de vingança. Porque Deus sempre repreende esse sentimento de vingança. A gente vê ali, né, até nas cartas ali dos profetas menores, né? Deus sempre repreendendo esse sentimento de vingança ali, quando Edom, né, se agradava ali, quando Israel estava passando por alguma luta, com alguma dificuldade, Deus repreendendo aquele povo ali, ó, você não tem que se alegrar com a ruína, com a dificuldade que teu irmão está passando, mas a justiça aqui é de fazer o bem. Esse exemplo mesmo, esse cenário que eu dei que a mulher adúltera estava ali, fora pega no ato de adultério, pela lei, no rigor da lei, ela deveria ser apedrejada? Sim, mas como Jesus tinha fome e sede de justiça, ele falou, é injusto apedrejar essa mulher, porque muitos aqui que até já se deitaram com ela, mas não foram pegos no ato, vão tacar pedra nela para ficar bem para a sociedade. Então Jesus, ele olha aqui e ele falou, apedrejar essa mulher nesse cenário vai ser injusto. Então ele falou, vamos fazer justiça? Vamos sim. Tá bom, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. O que eles fazem? Eles vão largando as suas pedras. Eles vão largando as suas pedras. Então, quando eu falo de justiça olhando somente para a minha ótica, eu tenho que tomar cuidado. Né? Imaginem-se que eu estou ali, né, vindo na Avenida Brasil. Velocidade permitida da Avenida Brasil, 80 km por hora. Legal. Aí eu estou vindo ali, dentro da velocidade ali, né, até 80 km por hora na Avenida Brasil. Mas só que a mais à frente, como de costume, tem um engarrafamento. Mas só que eu, na minha justiça, na minha ótica, eu falo assim, mas é meu direito andar 80 km por hora, eu vou andar 80 km por hora. Mas só que à frente tem um engarrafamento, o que vai acontecer? Eu vou bater o carro. Aí eu vou me justificar, não, mas a via permite eu andar 80 km por hora. Peraí. Mas olha para a situação, rapaz. Havia um engarrafamento. Você não poderia andar assim. Você tinha que olhar para a frente e verificar que você não podia andar nessa velocidade. Não cabia isso nesse momento. Então o que Jesus está fazendo com aquela mulher adulta? Ele disse, peraí. Mas estou vendo um monte de pecado na vida de vocês, porque vocês querem apedrejar essa mulher pelo pecado dela? Né? Não é mais fácil salvar? Não é mais fácil restabelecer aquela vida? Trazer aquela vida de volta para a sociedade? Transformar aquela vida e tornar ela, sim, uma pessoa justa? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós, como homens e mulheres de Deus, né, a gente não pode ser a favor, por exemplo, de uma cadeira elétrica. A gente não pode ser a favor, né, de uma pena de morte. Nós, como Igreja de Cristo, temos que ficar atento a isso. Eu tenho fome e sede de justiça. Mas não é a justiça do homem, não é a justiça terrena, não é a justiça do meu coração que se ira e quer executar alguma ação. Não, é a justiça de Deus. Porque nós seremos fartos. Então, o que Jesus está ensinando ali para eles tinha um grande valor. Porque o que eles mais queriam ali? Era a justiça de Deus. Ele que talvez perguntasse para algum cidadão israelita ali, meu amigo, senta aqui. O que você quer agora que o Filho de Deus faça por Israel? Talvez muitos deles falaram, mate toda Roma. Acabe com todos os romanos, porque eles estão nos fazendo sofrer. Né? Então a gente percebe que a justiça divina, a forma de Deus agir, não é como nós pensamos. Né? A gente tem que ficar atento que tipo de justiça nós queremos executar. Se é a nossa ou se é a justiça da palavra de Deus. Porque no momento certo, Deus realmente julgará todos pelos seus atos, pelos seus pecados. Mas uma vez perdoados os pecados, né, uma vez a pessoa
se arrependendo do seu mal, aqueles pecados são lançados no mar do esquecimento. Misericordiosos. O tema da misericórdia sucede o da justiça, com um propósito muito claro. Para que ninguém pense que ter fome e sede de justiça é algo que se confunde com tornar-se justiceiro, assim, exercer ou ter misericórdia é uma atitude benevolente. Vivendo em meio à opressão do Império Romano, era comum que os judeus tivessem ressentimentos. Tais sentimentos, algumas vezes, encontravam-se entre eles mesmos. Um exemplo que ilustra o ponto é a antipatia dos judeus por seus pares, que se tornavam publicanos. Enfim, em uma sociedade que cultua o revide, Jesus ensinou justamente o contrário, dizendo que felizes são os misericordiosos, porque eles serão tratados por Deus com a mesma benevolência com que trataram as pessoas que lhe ofenderam. Então aqui a gente percebe, como eu falei, Jesus ele vai ensinando de forma gradativa, né, gradual ali. Então a gente percebe que primeiro ele falou, bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça. Aí para deixar bem claro que tipo de justiça que ele falou, como eu estava comentando anteriormente, logo em seguida ele vai tratar dos misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos. E é o que Deus mais exerce por nós, né? Onde eu estava outrora, como eu vivia outrora. Eu era digno de estar aqui ministrando a palavra, você era digno de estar na presença de Deus, né? Nós éramos dignos de ser chamados para Deus, de sentir a presença de Deus, de nos tornarmos templo do Espírito Santo de Deus? Não. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, Ele nos chamou, Ele nos tirou do mundo, né? Ele nos limpou, nos purificou, pegou o nosso pecado, lançou no mar do esquecimento. Isso é a misericórdia de Deus sendo manifestada em nossa vida. E nós temos misericórdia para com o outro? Temos misericórdia com o próximo? É isso que Jesus está ensinando. Como eu mais uma vez falando, aqui até o autor colocou também o exemplo. Eles estavam vivendo a opressão do Império Romano. Eles estavam vivendo naquela opressão, né? Aqueles homens de coração duro, dura cerviz, né? A gente vê o próprio apóstolo Paulo ali como um cidadão romano e o defensor da religiosidade que ele vivia até outrora, né? Ele assiste ali o apedrejamento ali de Estevão, depois pede carta para ir a Damasco, né? Atrás dos cristãos. Imagine o cenário que aquele povo vivia. Imagine como estavam os corações daqueles judeus. A fome e a sede de justiça. Mas a fome e sede de justiça não é algo vingativo, não é que eu preciso de um justiceiro para exterminar aquele que me oprime. Não, eu preciso sim, eu quero fome, eu tenho fome e sede de justiça. Mas só que aí a gente não pode esquecer da dimensão espiritual. Por que a pessoa peca? Por que a pessoa mente? Por que a pessoa mata? Quem está agindo na vida dela? O adversário de nossas almas. Então eu peço misericórdia a Deus pelaquela vida, eu choro pelaquela vida, porque aquela vida, na verdade, o imperador romano, os soldados romanos, estavam sendo mais oprimidos do que estavam oprimindo. Entende isso? Eles oprimiam os judeus, materialmente, sim. Os judeus sofriam, sim. Mas, na verdade, essas vidas, né, romanas estavam sendo o quê? Vivendo sob a opressão do adversário. Estavam vivendo sob a influência do adversário. Então, essa vida era digna de misericórdia. Eles tinham que orar para que Deus libertasse as almas dos romanos, para que eles não praticassem aqueles atos. Então, só para a gente entender o cenário, tá, gente? A gente pega aquele policial que tirou a vida
daquele homem, daquele cidadão americano que era negro, né? Ah, mas ele é racista. Mas ele tem que se converter. Eu tenho que orar para aquele homem, para que outros policiais não cometam o mesmo erro. Não façam como os romanos estavam fazendo com os judeus, né? Que eles não pratiquem esses atos. Eu tenho que ter misericórdia da vida dele. Eu tenho que dobrar os meus joelhos, clamar por justiça pelo fim da desigualdade social, pelo fim do racismo. Não, sim, mas eu tenho que ter misericórdia das pessoas que estão sendo usadas para praticar tais atos. Eu preciso orar, Senhor, né? Um exemplo, o governador roubou, mas ele foi instrumento de quem? Do adversário. Então eu tenho que orar para que o adversário não haja mais na vida dele. Eu tenho que orar pela vida dele. Senhor, transforma esse homem, né? Haja na vida dele, para que ele conheça o teu nome, para que ele vire um servo teu. Eu quero ver essa vida sendo transformada, eu quero ver essa vida, né, bendizendo o seu nome, exaltando o seu nome. Nós temos que ter esse cuidado, porque é justamente isso que Jesus está ensinando para eles. Ele vê uma multidão com seus olhos. Ele vê a aflição nos olhos daquele povo, ele vê talvez o medo nos olhos daquele povo, ele vê uma fome de um justiceiro, né? não fome de justiça, mas por um justiceiro que viesse a tirar o Império Romano que estava oprimindo os judeus, mas ele senta todos ali, peraí, vou ensinar alguns princípios para vocês. Então ele vai e começa a ensinar sobre misericórdia. Né? Misericórdia, a gente vai remeter o quê? A perdão. Né? Será que você está sendo capaz de perdoar quem já te fez o mal? Né? Cada um de nós tem uma realidade, um momento de pessoas talvez que já me fizeram mal ou já te fizeram mal e você teve misericórdia. Você tem a oportunidade nesse momento de estar exercendo a misericórdia. Porque em Tiago, quando fala das obras ali, da fé, ele fala isso, olha só. A fé sem obras é morta. Então, eu tenho fé em Deus. Então, eu tenho fé num Deus misericordioso. E eu estou exercendo misericórdia por alguém? Estou perdoando alguém que me fez mal? Né? Fique com essa palavra, medite nisso. E caso você precise liberar o perdão para alguém, libere perdão. Libere perdão para alguém. Bem-aventurança dos puros. A sexta bem-aventurança atinge o âmago do ser humano e é um tema caro ao judeu, tanto do mundo do Antigo Testamento quanto do Novo. Cria-se que o coração era a sede dos desejos humanos. Por isso, ao contrário da religiosidade, que valoriza meramente o exterior e a aparência, Jesus chama a atenção para o fato inegável de que os limpos ou puros de coração verão a Deus. É consenso entre os estudiosos que nesse trecho o mestre alude ao Salmo 24, 3, 4. A pergunta do Salmo procura responder a um questionamento que ultrapassa o cumprimento do ritual exigido pela lei, para que os sacerdotes pudessem oficiar o culto no templo. Para estar no lugar santo ou na casa santa, não bastava cumprir a pureza ritualística que poderia ser feita de forma mecânica e exterior. Antes, era necessário ter as mãos puras e um coração limpo, qualidades que apenas o Senhor verdadeiramente contempla e conhece. Os limpos de coração, ainda que não estivessem conforme os padrões da religiosidade oficial, veriam a Deus. Portanto, mesmo sendo esquecido pelas pessoas, eles são felizes. Pode fazer só um comentário aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse. Apocalipse 3.
Apocalipse 3:17. Apocalipse 3 ali é quando, né, o Senhor escreve as cartas ali, porque João envia as cartas ali ao anjo das igrejas, chegando à igreja de Laodiceia. Vamos ler a partir do 14. Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejam. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então aqui, o Senhor, né, enviando uma carta de alerta, né, digamos assim, para a igreja de Laodiceia, ele chama a atenção justamente para isso aqui. Bem-aventurado os puros. E a gente sabe que os judeus, em sua cultura, né, tinham o costume ali de lavar as mãos antes de comer, não comia alguns tipos de carne, alguns animais eram considerados impuros, mas a pureza que Jesus está ensinando para eles aqui não era essa pureza, né? Não era essa limpeza, era realmente aquela da alma, era aquela interior realmente que é contemplada por Deus, né? Então, quando Jesus ele fala ali também para a igreja de Laodiceia, aconselhando que eles comprassem ouro, vestes brancas, poxa, mas eles eram uma igreja, eles eram uma cidade rica, era uma igreja materialmente falando bem abastecida, mas ali o que Deus falou, só vocês ficam falando que vocês são ricos, mas na verdade vocês não enxergam que vocês estão pobres, estão nus, né? Então quando Jesus está falando dessa pureza aqui, é a nossa alma, é o nosso interior, é o nosso coração, né? Não é uma aparência exterior que a gente demonstra para o outro, porque infelizmente a gente sabe que tem alguns hipócritas, né? Assim como o Senhor muitas vezes repreendia os fariseus, os escribas, né, pelas suas hipocrisias, e a gente sabe que nos dias atuais também tem, né, aquele que prega uma coisa e vive outra. Então, quando Jesus está falando dessa pureza, ele fala: eu enxergo a alma de vocês, né? Quando Nicodemos chega ali para Jesus, ele fala: amigo, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe. E Nicodemos parece que não entende o que Jesus está querendo falar, porque Jesus está vendo o que está lá dentro do coração dele, né? Ah, mas ele era um dos principais ali da sinagoga, por isso que ele foi de noite, né? A gente pode tentar justificar a atitude de Nicodemos, mas na verdade que ele estava ainda, naquele momento, digamos assim, ele estava em cima do muro. Eu devo servir o que ele está falando, porque ele sabia que Jesus estava falando certo, né? Que a gente percebe mais à frente no livro de João, que alguns fariseus ali estavam comentando contra Jesus e ele se levanta ali defendendo Jesus. E a gente percebe que no final ali, quando Jesus é crucificado, ele ajuda a sepultar ali o corpo de Jesus. Então a gente percebe que com o tempo Nicodemos ele talvez vá se convertendo, mas naquele momento ele estava em cima do muro, porque o seu coração não estava plenamente puro. E se Jesus fala: pregar comigo, você tem que nascer de novo. Teu coração ainda não está completo da forma que precisa para que você esteja puro diante de mim.
E a gente vai vendo isso no decorrer da palavra de Deus. Jesus, né, ali quando Deus se manifesta a Moisés, ele fala, ó, tira a sandália dos seus pés. Né? Ah, aquilo era só um simbolismo? Sim, mas que a mensagem por trás dessa pureza, desse zelo que Deus, né, pede do homem, exige de nós, ele é muito válido. E a gente tem um cuidado nos dias atuais, porque o véu do templo se rasgou, mas foi só o véu do templo que se rasgou. Né? Eu já ministrei uma aula sobre o santuário ali, antigo, sobre o templo, né? A pia do propiciatório ali, a mesa dos pães asmos, né? Os lugares ali dentro do templo, né? E a Bíblia não diz que aquilo foi destruído, a Bíblia diz só que o véu se rasgou, ou seja, o acesso não é somente através da pessoa do sumo sacerdote, né? Nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, que Ele é o sumo sacerdote. Então nós temos acesso a Cristo. Isso se rasgou. Mas as outras coisas, né, a pureza, né, o cheiro suave do incenso, precisam ainda estar no culto, precisam estar na minha vida, que sou templo do Espírito Santo, precisam estar na sua vida. Então Deus, ele continua exigindo essa pureza, ele continua exigindo essa sinceridade, ele continua exigindo, né, uma vida santa, uma vida reta diante dele. Amém? Continuando. A bem-aventurança dos pacificadores. Em um contexto conflitante e de golpes de Estado, exaltar a paz e dizer que os que a promovem são felizes, visto que serão chamados filhos de Deus, é um desafio. Sobretudo, quando se estuda a passagem e se descobrem que paz aqui não é na acepção comum, unicamente ausência de guerra, isso é, algo passivo. Paz significa muito mais que isso no conceito bíblico, pois fala de algo concreto, ativo, prático e que deve ser promovido. Os pacificadores promovem a igualdade, a inteireza e a unidade. Essa atividade recebe essa linda promessa devido à importância da paz para toda a sociedade. Em um ambiente que vive cheio de intrigas e pequenas guerras, um pacificador tem um papel importante: restabelecer a ordem e o equilíbrio entre as pessoas, gerando outro tipo de lugar, transformando radicalmente o meio. De forma a exemplificar isso aqui, né? O que é um pacificador, né? Pacificador é aquele que vê um cenário de guerra, que vê um cenário de contenda, que vê um cenário ruim, e ele vem, quando essa pessoa chega, quando a figura do pacificador chega, a paz, ela reina. Né? É como se tivesse ali um foco de incêndio, e o pacificador viesse com o extintor. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ficar atentos, porque muitas vezes, em vez de jogar água no fogo, digamos assim, a gente joga mais combustível. Né? A gente vem com um balde de gasolina e joga em cima. Aí o fogo, o quê? Aumenta, a situação piora e se agrava. Então nós temos que pedir a Deus para que, ao abrir da nossa boca, nos seja dada palavras para que a paz reine. Né? E isso é com o quê? O pacificador precisa? Sabedoria. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para que a paz reine. A gente vê o Salomão diante daquela situação, duas mães dizendo que aquela criança era sua, que a outra morreu, quem é viva, quem é a da morta, como é que se sabe? E Salomão, ele olha para aquilo, como ele lá atrás tinha pedido sabedoria a Deus para governar o povo, aí naquele momento ela é revelada a ele. E ele chega, não, tá bom, corta o menino no meio. A mãe verdadeira, embora fosse uma dor para ela, talvez, não deixar de criar o seu filho, mas ela queria ver o menino vivo. Fala, não, faça isso não.
A ruim fala, não, pode cortar, cada um fala com o seu pedaço. E ela já perdeu a dela. Ela já perdeu a dela. Então, o pacificador, ele tem esse papel de chegar no ambiente de crise através da palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que Davi era uma pessoa de gentil presença, ou seja, onde Davi chegava, o lugar que Davi chegava, o lugar ficava alegre, o lugar tinha paz, né? Então a gente percebe que Jesus Cristo não é diferente. Onde Jesus Cristo entra, a paz reina. A paz reina. Então, mas eu devo concordar com tudo? Não. A gente não está dizendo que você deva concordar com tudo. Mas você deve pedir sabedoria a Deus para colocar as palavras certas na hora certa. Porque, como eu falei, não adianta você chegar diante de uma adversidade, diante de um problema, aí você vem com uma palavra dura. Mas eu estava com razão no que eu falei. Sim, mas resolveu o problema? Não, causou um problema maior. Então a gente tem que pedir a Deus essa sabedoria, né, para nós verdadeiramente sermos pacificadores. Pacificadores. Né? Continuando. Bem-aventurança dos perseguidos. Uma vez mais, o Senhor Jesus surpreende ao sublimar uma situação que em condições normais todos rejeitam. É importante perceber que o sofrimento se dá em decorrência de a pessoa buscar fazer a vontade de Deus, que é nada mais, nada menos que a justiça. Ansiar por justiça, como já dissemos, sem contudo tornar-se justiceiro, sendo antes misericordioso, limpo de coração e promotor da paz. Não pode resultar em outra coisa. A perseguição vem quase que automaticamente, pois o perseguido oferece ao mundo a oportunidade de experimentar a paz, sem usar as ferramentas do que oprime em nome dela. Ser perseguido por causa da justiça significa viver, ainda que parcialmente, a glória do reino, pois em um mundo onde reina a justiça, segundo Deus, sem dúvida alguma, mesmo com perseguição, é infinitamente melhor que o mundo da falsa paz. A estes, ou seja, aos perseguidos, o Senhor pronuncia-lhes o mesmo que pronunciou aos pobres de espírito. Deles é o reino de Deus. Então, Vamos voltar lá na palavra, só para a gente pegar bem um contexto que é importante. Tá. Aqui no versículo 10, diz o seguinte: bem-aventurados que sofrem perseguição, tá? E ele termina ali, não, ele deixa bem claro que tipo de perseguição. Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí ele continua aqui: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Esses dois versículos aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque ele vai falar sobre perseguição. Mas qual o motivo da perseguição? Fulano está me perseguindo, mas qual o motivo da perseguição? É por algo que de fato eu fiz? Ou é por uma mentira que levantaram contra mim? Estão me perseguindo porque eu pratico a justiça de Deus? Estão me perseguindo por conta que eu professo minha fé? Estão me perseguindo porque eu prego a palavra de Deus? Ou estão me perseguindo porque eu fiz um monte de besteira? São dois cenários diferentes. Porque uma coisa é eu sofrer perseguição. E uma coisa é eu buscar a perseguição. Buscar ser perseguido. Porque quando eu sou perseguido pela justiça, é o que o autor falou na leitura que fizemos. Eu sou perseguido porque eu prego a palavra. Eu sou perseguido porque eu prego a justiça. Eu sou perseguido porque eu sou um pacificador. Eu sou perseguido porque eu sou pobre de espírito. Eu sou perseguido porque eu choro. Aí, diante dessa perseguição, aí sim, eu vou ter como consequência herdar o reino de Deus. Aí, por consequência, Deus, né, abençoará a minha vida. Agora,
eu crio uma situação, eu crio um problema, eu não sou manso, eu arrumo briga, aí, estão me perseguindo, não, eu arrumei perseguição. Eu sou o problema. Eu acho que todo mundo é o problema, na verdade o problema sou eu. Aí eu falo, estão me perseguindo, não te perseguindo não, calma aí. Então, esses dois versículos a gente tem que ler com muita atenção para a gente entender o que está acontecendo. Se eu sou o problema, né? Se eu sou um problema, e a Bíblia diz que dos obreiros fraudulentos, o que? Destes, afaste-se. Então todo mundo se afastou de mim porque eu sou um obreiro fraudulento. Né? Eu sou, digamos assim, a maçã podre. Aí eu falo, não, estão me perseguindo. Aí eu começo a me vitimizar. Não, estão me perseguindo. Não, o problema sou eu. Eu preciso me converter. Eu preciso me arrepender do meu mal. Eu preciso me consertar com o meu irmão. Eu preciso liberar o perdão. A gente tem que tomar esse cuidado quando analisar essa situação. Mas tá, vamos lá, o que Jesus queria falar aqui. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Porque se eu sofro perseguição porque eu estou pregando a palavra de Deus, porque eu sou pobre de espírito, porque eu sou manso, porque eu sou um pacificador, aí sim, eu sou um bem-aventurado. Aí você é uma bem-aventurada. Porque você está sofrendo uma perseguição porque você está fazendo certo. Você está pregando a palavra de Deus. Então, naturalmente, você vai ser perseguido. A Bíblia nos ensina aqui. Isso, e em diversas outras passagens, a gente percebe isso. Né? A gente vê na vida de Elias, por exemplo, do profeta, né? Como aquele homem foi perseguido, que chegou um momento que ele pede a morte. Ele entra, digamos, ali em quase uma depressão, e não é difícil ver hoje líderes religiosos em depressão por conta de muitas vezes não suportarem a pressão e não terem, né, um suporte ali. Se a gente não vigiar, a gente treme diante de Jezabel. Aquilo que aconteceu com Elias, né, não está longe de acontecer comigo se eu não vigiar. Porque ali foi um momento sim de fraqueza, mas a certeza é que Deus estava com ele. Deus foi lá, não, Elias, você não está sozinho não, tem 7.000 ainda que não se dobraram a Baal, né? Vamos lá, pá, levanta, o anjo foi lá, vamos lá, pá, come, muito grande é a tua caminhada, né? Dando palavra de ânimo para ele, porque o Deus ele está sempre assim, a gente está sendo perseguido, a gente sofre, por vezes a gente vai sofrer um impacto, né? Se você bate de carro, você vai sofrer um impacto da batida, né? Embora você esteja dentro do veículo, o veículo amasse e você tem de certa forma um pouco de proteção dentro daquele carro ali, se você tiver com cinto de segurança, tudo certinho, mas você vai sofrer o impacto. A vida é assim. Quando você se você estiver sendo perseguido por causa da justiça, né, não é que você é o super-herói, não, você vai sentir. A sua carne vai sentir um pouco da dor. Mas só que o quê? O Senhor é o teu consolo. O Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza. Né? Ele vai estar ali contigo. Não, meu filho, eu estou vendo a perseguição, mas isso vai acontecer. Você não está sendo perseguido por conta de suas atitudes, né, carnais. Você está sendo perseguido por pregar a minha justiça, por pregar a minha palavra. Eu estou contigo. Aí o Senhor estará contigo. Amém? Que a gente possa ter esse ponto de atenção aqui. Se você está sofrendo, passando por um momento que você olha assim, pô, estou sendo perseguido. Por que você está sendo perseguido? Né? Aí você vê se realmente você está sendo perseguido ou é consequência de alguma atitude sua. E aqui ele fala, bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, ou seja, mentindo, né, a calúnia, disserem todo mal contra vós por causa de mim. O que aconteceu aqui é o que estava acontecendo com Samuel, né? A gente vê que Samuel se entristece quando um povo pede um rei, ele acha aquilo ruim, ele sente verdadeiramente em seu coração, porque ele exercia esse ministério ali de juiz, né? De profeta ali, de sacerdote, então ele sente, poxa, eu sou o juiz desse povo. Eu estou sempre intercedendo com eles aqui, levando a causa deles a Deus, aconselhando, e eles vêm agora diante de mim falando que não querem mais meu reino. Não querem mais, né? Eles querem um rei, querem ser iguais aos outros povos. Aí Deus fala para ele, não, isso não é por causa de você não. Eles estão rejeitando a mim. Estão rejeitando a mim.
Então, se estão rejeitando aquilo que eu prego, aquilo que o pastor prega, eu não rejeito o pastor, eu não rejeito o ensinamento bíblico, eu rejeito a Deus, né? Que possamos ficar atentos com isso e receber a palavra do Senhor com um bom grado. E se eu estou sendo, né, o passivo aqui, ou seja, sofrendo a perseguição, eu tenho que me alegrar, né? Porque a bem-aventurança é o quê? Muito feliz. Eu tenho que ficar muito feliz. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Eu estou sendo perseguido, estou sofrendo uma luta, passando por uma tribulação, momentos de angústias, perdendo noite de sono, mas é pelo nome do Senhor? Se a resposta for sim, fique muito feliz. Fique muito feliz, porque você está vivendo o Evangelho de Deus. Versículo 12. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está sofrendo perseguição? Está sofrendo injúria? Né? Ah, estão perseguindo a igreja. Ah, estão na luta para a igreja abrir, para a igreja fechar. Irmão, se alegra. Se alegra. Né? A gente está vivendo um momento de pandemia, sim, mas a gente está aqui, né, fazendo a escola bíblica dominical online. Talvez está até alcançando mais pessoas do que fisicamente. Às vezes um compartilha com o outro. Tem pessoas que nunca assistiram a EBD, que agora passaram a assistir. Tem pessoas que nunca assistiram um culto e agora tem a oportunidade de assistir na sua casa, né? Deus, ele tem as formas dele de agir. O que a gente não pode fazer é cruzar os braços, né? Abaixar a cabeça diante da situação. A gente verdadeiramente tem que se levantar, né? Levantar a cabeça, sacudir a poeira, ir em frente, pregar o evangelho, né? Sabendo que eu sou um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Amém? Então nós vamos agora ler aqui a nossa conclusão dessa lição. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Lições, chaves obtidas a partir do sermão. Em seu mais longo sermão registrado, Jesus começou descrevendo as características que procurava em seus seguidores. Ele disse que Deus abençoe aqueles que apresentam essas características em suas vidas. Cada bem-aventurança é quase uma contradição direta da forma típica de vida da sociedade. Na última bem-aventurança, Jesus mostra um esforço sério para desenvolver essas características. Cria inevitavelmente uma oposição. O melhor exemplo de cada característica é encontrado em Jesus. Se nosso objetivo for tornarmos como ele, aplicar as bem-aventuranças desafiará a maneira como vivemos a cada dia. Conclusão. O início do Sermão do Monte, resumido nas bem-aventuranças, evidencia a diferença da atitude magisterial de Jesus em relação aos escribas, bem como denota a grande disparidade do conteúdo da mensagem do Evangelho em comparação com a exigência de memorização e o cumprimento de regras provenientes da religiosidade. Então o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças ali, a gente está ministrando hoje na primeira lição, né, a gente vê que vai diretamente contra o nosso ego. Que Jesus, resumindo, falando ali, é Jesus falando assim, ó, é o que Paulo falou, né? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É como Jesus falando assim, ó, abra mão do seu eu. Porque ele começa assim, ó, bem-aventurado é o pobre de espírito. Ou seja, é aquele que abriu mão do seu eu. Né? Aí ele começa, bem-aventurados que choram, porque também abriu mão do seu eu e se compadece do próximo. Bem-aventurado é o manso, porque ele não vai se irar, ele não vai olhar somente para a sua situação, ele vai conseguir ser manso, abrir mão de muitas vezes estar dentro da razão, mas por um propósito maior, que é a pregação do Evangelho, para fazer a diferença no mundo. Ele vai exercer a mansidão, ele vai ter fome e sede de justiça, sim, mas ele vai ser misericordioso.
né? Aí, e quando eu for perseguido, eu vou me alegrar, eu vou exultar o nome do Senhor, porque eu estou sendo perseguido por pregar a palavra de Deus. Então, que a gente possa ficar com essa lição. Abra a mão do seu eu, né? Eu não sou nada, eu sou pó e eu sou cinza. Eu estou apenas passando um tempo nessa terra, porque o propósito maior de Deus para a minha vida, para a sua vida, é o reino de Deus. É estarmos no céu louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém? O pastor para fazer as considerações finais e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Maravilha, né? Não tem que falar mais nada, somente colocar em prática. Um estudo muito bom, muito abençoado para nossas vidas, que nós possamos, como Igreja de Cristo, colocar isso em prática. Amém? Vamos orar agora pelo término, e logo mais nós teremos nosso culto em nome de Jesus. Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus fiel, queremos ser gratos a Ti, Senhor, por essa aula, por esse ensino maravilhoso. Nos ensina, meu Pai, não ser somente ouvinte, mas praticante da Tua palavra, meu Pai querido. Esse sermão que falou muito profundo aos nossos corações, que nós possamos dar crédito e colocar isso em prática em nossas vidas, para, Senhor, que o Teu reino também venha ser instituído aqui na terra através das nossas vidas, como o Teu ungido nos ensinou nesta manhã. Nós somos uma carta lida, Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor Jesus em nossas vidas. Ah, Pai, glorifique e exalta o Teu nome sobre as nossas vidas, Senhor. Joga por terra todo o mal. Abençoa cada um, Senhor, que pode assistir essa aula, Senhor. Glorifica e exalta o Teu nome. Fala conosco, Pai. Continua, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome em nossas vidas. Dá-nos o resto de dia tranquilo na Tua presença. Logo mais, Senhor, nos dá um culto abençoado, um culto cheio da Tua unção, um culto cheio do Teu poder, um culto cheio da Tua glória. Glorifica o Teu nome e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém e amém.